O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe tem a satisfação de, neste momento, iniciar a celebração do Dia do Folclore. No ano de 1846, o antropólogo de nome William John Thoms, preocupado com o destino das tradições culturais que chamavam de antiguidades culturais, lançou na revista Ateneu o seu artigo, propondo o estudo e a defesa das palavras folk, que significa povo, e lore, saber, como um termo para sua identificação. Curioso é que a ideia saiu de Londres, ganhou o mundo e no Brasil foi assinado o decreto de número 56.747, de 17 de agosto de 1965, instituindo como o Dia do Folclore, fazendo parte, assim, do calendário brasileiro. Pois é, vocês podem ver o seguinte, que essa ideia do Dia do Folclore, que foi tão copiada em tudo quanto é país do mundo, França, todos os países resolveram também aderir à ideia de Thoms e instituiu o dia 22 de agosto como sendo o Dia do Folclore. Por quê? Porque foi nesse dia 22 de agosto que essa revista que você falou aí, Li, que é a revista Ateneu, que foi lançada em Londres, né, foi no dia 22 de agosto. Então, se instituiu, considerar que esse novo nome, que ele, como arqueólogo, ele fez estudos e achou que o nome folk significava povo, e que o lore seria o saber, que é de quem? Desse mesmo povo. Então, e a junção das duas palavras deu o que a gente conhece hoje. Cada lugar foi adaptando a sua língua, mas todos significando o quê? O saber tradicional, a cultura que é do povo, a raiz daquilo que se compunha, a linguagem, o canto, isso tudo que compõe o fazer cultural. Tanto é que hoje a gente considera o dia, também Dia do Folclore, como o espaço de estudo. Eu tenho muito medo quando diz assim, o dia de, porque eu não acho que é o dia de que resolve as coisas todas. Então, o Dia do Folclore não significa que só nesse dia 22 de agosto, e muita gente faz isso, é que a gente se lembra que existe uma cultura que é do povo, uma linguagem que é do povo, uma dança que é do povo, um cantar que é do povo. Então, aí eu me vejo livre, eu faço uma comemoração, digo que é por causa do Dia do Folclore e está tudo resolvido. Não é bem assim. Eu acho que a criação de um dia de, e é o caso do Dia do Folclore que a gente está conversando, é um dia para você, vou dizer uma palavra bem sergipana, futucar as ideias. Ou seja, lembrar, olha, existiu alguém que há tantos anos atrás estava preocupado com isso. E nós, sergipanos, estamos preocupados com o quê? Então, não pode ser, eu já fiz o Dia do Folclore, o resto que se dane. Não, eu tenho um compromisso com a cultura que é do povo os dias todos do ano. Porque isso significa o quê? Pesquisa. Vocês, então, que são universitários, a continuidade de pesquisas, a busca cada vez maior de que a tecnologia sirva a essa busca e a essa tentativa de cada vez mais elucidar como determinado folguedo apareceu em Laranjeiras. Quando é que tal outro folguedo apareceu em Divina Pastora? Então, você estudar cada caso específico, e eu acho que é entre os universitários hoje que essa busca, que fez parte da vida de tanta gente aqui, né, é que se instalou. Nós somos engraçados, porque nós temos na nossa formação étnica a presença africana, a presença indígena, a presença portuguesa e espanhola, ibérica, enfim. Mas a gente não se dá conta como esses elementos estão tão arraigados no nosso dia a dia que a gente se esquece
que uma coisa que você está falando é muito mais influência africana, ou outra coisa que você fala que é mais... Porque, na verdade, nós somos, como disse Silvio Romero, a mistura de todas essas contribuições. Por isso que a gente tem, às vezes, um folguedo que é nitidamente africano, e às vezes a gente tem outro que é de forte influência ibérica. Por exemplo, o que eu acho que a gente pode até nomear, e depois eu quero fazer uma brincadeira com vocês para ver se funcionou mesmo, é o seguinte: o que é que a gente coloca, vamos dizer, num esquema de que pertence determinado elemento à cultura popular, ou seja, as tradições, a raiz, aquilo tudo que o Thomas se preocupou em Londres. Repare bem, ele já estava lá preocupado, nem era sergipano, para ver como aqui as coisas se transformam muito mais rapidamente. Né? Porque nós temos o sergipano, e eu sou sergipana, eu posso falar, então a gente se esquece das coisas com muito mais rapidez. Quando eu vejo uma história dessa começar no 1800, não é? Alguém já preocupado, e que um arqueólogo, um estudioso, se preocupar com o desaparecimento que estava havendo das tradições, do que ele chamou de antiguidades, né? E às vezes eu vejo aqui no meu estado, depois de tanto estudo, depois disso ser tão procurado, e a gente tendo inclusive uma cidade como Laranjeiras, que eu digo que ela é prenha de cultura popular, né? Como Japaratuba, a mesma coisa. Então, a gente sinta o sergipano ainda muito frio com a sua história, frio, não se orgulha muito daquilo que compõe a sua cultura, que é do povo, que é de raiz, que veio da avó, do bisavô, e que está aqui na sua mão para estudar e saber por que é que a gente tem essa cara. Por exemplo, na cultura popular a gente pode ver os contos, ou as histórias também chamadas de Trancoso, e olha que Trancoso foi um autor português, né? Mas, de repente, a gente aqui ganhou esse nome, Histórias de Trancoso, ou seja, histórias antigas que estão na cultura do povo e que a avó repete, e espero que ainda hoje tenha algumas avós também que continuem repetindo. Nós temos música, meu Deus, a música está em todo lugar, a música está na história, a música está na cantiga de roda, a música está na reza, na louvação, nas superstições também, a música está. Outra coisa, os costumes. Nós temos vários costumes, né? Nós temos um costume que eu gosto muito de repetir, que é o costume do café da manhã sergipano. É diferente do café que mostra quando faz uma entrevista com alguém, que vem aquele café todo lá a presença de hotéis e tal. Mas a comida típica do sergipano no café da manhã é um alimento chamado cuscuz, herança árabe. Por que é herança árabe? Né? E aí você vai ter que estudar por que é que o cuscuz está na história da gastronomia sergipana. Né? Por que é que a gente tem outra importante também, que é aproveitando até uma coisa da agricultura nossa, que é o beiju. E que o povo agora resolveu chamar de tapioca. Tapioca é com que se faz o beiju. Então, veja bem quanto tema tem assim, fervilhando a busca de pesquisadores, a busca de estudo. As danças, meu Deus, as danças que são ou folguedos ou dança simples. E aí me lembro de uma coisa, Ana, que está se comemorando esse ano, você que é da área de biblioteconomia, nós estamos comemorando esse ano 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi uma explosão da literatura que se tira a cara brasileira, né? E tem um camarada aí que se destaca nessa Semana de Arte Moderna, que se chama Mário de Andrade. E Mário de Andrade escreveu sobre coco, era formado em música, então teve uma facilidade grande de fazer as partituras dos cantos
das cantigas de roda, dos cantos dos folguedos e das danças. Repare só que manancial de coisa tem vocês nas atuais gerações, de fazer estudo, de pesquisa, de aprofundar, de saber mais do que os que sabiam antes. Porque vocês têm hoje uma coisa fabulosa que é a tecnologia. Outra coisa, as rezas, né? As superstições. Nós também, hoje até nós estávamos conversando aqui uma coisa que é engraçado. Eu sei que é superstição, eu sempre tive, mas eu não consigo me libertar dela. Por quê? Porque ela entrou na educação da pessoa como criança e vai até a morte. Eu não posso ver um sapato virado, porque a gente tinha a ideia de que sapato virado a gente matava a mãe. Então, todo sapato virado a gente tinha aquela pressa em desvirar. Mas tudo isso faz parte da cultura desse povo. Eu não posso negar a minha história, como vocês não podem negar a história, seja de onde vocês sejam filhos. Eu tive a sorte de ser filha de Lagarto, que era um lugar que fervilhava de cultura popular, e foi a terra de Silvio Romero, né? Mas todo lugar tem alguma coisa para você registrar e para você se orgulhar de fazer parte daquela cultura também. Isso é uma coisa importante. Eu vou já pegar vocês um bocadinho nisso aí. Sabe como é que é? Por exemplo, o reisado. Eu adoro o reisado. Então, o reisado tem figuras muito importantes. O Mateus, que é o que conduz o reisado, e a chamada Dona Deusa, que é o elemento feminino mais importante do reisado. São os dois personagens, né? E eles comandam 2 cordões. De quem foi que a gente herdou essa história de dançar em cordão? É uma herança portuguesa. Muitos dos bailaricos, das reiseiras de Portugal, são também divididos em cordões. E como nós fomos colonizados por Portugal e por a Espanha, países católicos também, veio o quê? A louvação ao menino Jesus. Aí nós temos quem para louvar o menino Jesus? Reisado, guerreiro, pastoril. Entendeu? Então, isso tudo é tão importante quanto você aprender ciência, ou se especializar em matemática, ou em biblioteconomia, não é? Como você, e como Sara, que está se especializando na área de arte. E Li está se especializando em história. Isso também é história, né? Essa coisa toda que veio da oralidade, nos países que a gente chamava de quê? Países ágrafos, quer dizer, que não tinham escrita, mas tinha fala. E a fala veio nas vozes africanas, nas vozes indígenas e nas vozes portuguesas e espanholas também. E quem veio depois também, porque de repente a gente depois recebeu italiano, japonês, não é? E o país foi cada hora mais se misturando, mas a gente tem que ter esse olhar para o antes. Veja bem, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu já falei em cantigas, já falei em brinquedo. Quem é que não brincou, meu Deus do céu? E a brincadeira da criança tem muito, a gente chama de lúdica, não é? Lúdica, mas tem muita gente que não se lembra mais de como é que eram determinados brinquedos. Então, a gente precisa chamar atenção e levar as pessoas a estudar isso, porque é uma vertente importante do comportamento infantil e das brincadeiras que eram em determinadas épocas. Por exemplo, todo mundo brincou de bola, todo mundo brincou de pular corda, todo mundo brincou De peteca. Hein? De peteca. De peteca, que é de influência indígena, né? Então, de repente, um país novo que estava nascendo com a integração dessas etnias, tinha que ser um país diversificado. Então, a nossa cultura é diversa porque a nossa raiz foi diversa. Eu me lembro de uma coisa muito interessante.
O romanceiro. Como foi que o romanceiro entrou no Brasil? Pela mão dos portugueses, que foram os maiores estudiosos dessa questão toda. E, de repente, uma pessoa analfabeta sabe, eu tenho isso documentado, sabe um verso que é de um romance tradicional de Portugal, e a pessoa nunca saiu nem daqui do Nordeste. Mas como o conto, a história é viajante, vem por a mão de outras pessoas, de repente cai no seu colo. E é isso que eu acho que no dia que a gente comemora o Dia do Folclore, tem que entrar na cabeça das pessoas a importância de, não só de ser instituído um dia, tá entendendo, Ana? É que esse dia seja revestido não só de apresentação dos grupos folclóricos, que dá menos trabalho, convida o grupo folclórico, vem dançar na escola, vem dançar, mas no estudo. Eu não acredito em que país cresça sem estudo, sem aprofundamento de pesquisa. Então, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer de conta que aqui eu tenho na minha mão umas cartas e eu tomei a liberdade de escrever umas palavrinhas aqui que vocês não estão vendo, tá bom? Esse jogo também pode ser feito na escola, para que a professora aprenda a trabalhar com seus alunos, mesmo numa idade pequena, numa idade 3, 4, a vida toda, porque às vezes hoje a família não se envolve tanto, mas a escola tem a obrigação. Então vamos ver se vocês são capazes. Quantos tem? 3, 4. Bom, então cada um vai puxar aqui uma cartinha. Não sei. Li. Eita, sobrou 2 para mim, tá? Então, quem quer falar primeiro? Quer Rosângela? Então, Rosângela hoje é nossa convidada especial. Eu tirei aqui a palavra costumes. Costumes? Ah, bom. Então, vamos nos voltar para os costumes sergipanos, tá? Sim. Mas tem, se você quiser também dar exemplo de outro lugar, também pode, né? Fique bem à vontade. E você tirou o quê? Vamos primeiro fazer Danças. Você foi? Danças. Epa, ali, dança. Repare bem, eu nesse instante falei que tem uma diferença entre dança e folguedo, embora no folguedo tenha dança, né? Porque no folguedo, quem está escapando hoje desse interrogatório é Lucas, né? Então, no folguedo que tem dança também, né? Mas no folguedo tem um enredo. E veja uma coisa, até vou adiantar isso. Nessa história que a gente estava falando dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, o que foi que Mário de Andrade fez? Ele era formado, tinha curso superior em música, que foi um privilégio. Nós não tínhamos computador como hoje, né? Tinha no começo umas maquinetazinhas de escrever. No entanto, porque sabia música, ele registrou partituras. Hoje, nessa nova edição dos livros dele, as partituras já são preparadas com computador. Então, uma maravilha. Então, veja quanta coisa boa a geração de vocês tem, né? Que pode enriquecer cada vez mais essa questão toda dessa cultura que está na raiz, que é do povo e que é a cara da gente. Verdade. E Sara, o que foi? Tirei música. Oh, Sara, música, que coisa boa. E você, Ana? Contos. Bom. Todo mundo já pensou aí um bocadinho, não é? De como essa... Eu fiquei com 2, que era para Josi e para Lucas, que era linguagem e folguedo. Folguedo eu vou lhe ajudar um bocadinho ali. Então, posso perguntar? Pode. Já estão prontos para me dizer o que sabe sobre música? Sara está rindo muito, eu acho que ela sabe muita coisa. Não é não? Quem quer começar? Você quer? Não. Não quer. Quem quer? Eu posso começar.
Nós temos vários costumes aqui em Sergipe, né? A gente Você é tem sergipana, Rosângela? muito sergipana. E De onde é? de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora dos Enforcados? Exatamente. Mas que coisa linda! E aí a gente tem o costume de comer beiju, o nosso beiju é com coco, né? Nós temos o sarolho, nós temos o pé de moleque, O que é amendoim diferente do pé de moleque em Alagoas e em Sim, outros certo. lugares. Em São Paulo, Em São que também Paulo, tem, né? que é- O nosso é com massapuba, com coco. Então, são costumes que eu acredito que só nós temos. Agora veja bem, Nessa parte. você puxou um assunto que ultimamente eu até me irrito, porque quando a pessoa assim quer uma tapioca, eu não quero tapioca, eu não vou vender tapioca. Eu quero comer o beiju, que é feito de tapioca. Então o sergipano, ele é danado também é uma palavra muito da linguagem da gente, tá vendo? Essa é. Então, ele tem uma facilidade de assimilar o que é dos outros. Porque ele considera quase sempre o que é dos outros mais importante do que é da gente. Então, chegou gente aqui da Paraíba, do Nordeste, mais diferente do nosso falar. Então, começou a chamar de tapioca o beiju nosso. E, no entanto, se você chama beiju, e você aí já deu um exemplo, você tem uma variedade tão grande de formas de fazer, de formas de usar a tapioca e transformar em beiju. O beiju sarolho, o mal casado, o beiju molhado, o beiju O recheado. beiju molhado, exato, que é muito gostoso também. Muito uma delícia. E veja bem, como nós somos um estado que tem litoral, e o litoral chama a presença do coco, então foi muito fácil que a gente incorporasse a esse alimento, que era também feito com quê? Com a farinha de mandioca, que era plantado de forma muito intensa, que a gente aproveitasse e já jogava o coco no misturado com a tapioca e nascia essa porção de beiju. Tem mais alguma coisa que você queira? Tem o cuscuz. Sim. Não é? O nosso cuscuz é diferente, né? Hoje é que a gente já consegue misturar com algumas coisas em função da cópia, né? E como os sergipanos adoram a cópia. Mas o bom mesmo é o cuscuz com manteiga. O nosso cuscuzinho com manteiga. Quentinho, saído do forno. Com a nossa manteiga. E que às vezes, para ele ficar um pouco mais liguento, a gente bota quem? Tapioca. Olha a tapioca presente em muita coisa. Tem mais alguma coisa que você se lembra? Tem a farinha de mandioca. Sim. Né, que a gente faz o pirão, faz o angu, faz a papinha do menino, da criança. Sim. Isso é uma coisa que eu vi quando criança. Na minha família, todos nós comemos a papinha A papinha no dedo, não? No dedo. Da farinha de mandioca. Muito bom. Então, e aí, Li, já pensou muito aí o que é que você vai dizer dessas danças? Se lembra de alguma coisa? Olha, Sara está aqui se divertindo, se você vai ficar aperreado com esse tema. Vai? Eu vou, porque como eu, quando era mais novo, sempre ficava de um lado para o outro, nunca parei em um lugar, eu não conheço muito sobre nenhum lugar. Aí também nunca ouvi falar muito sobre cultura dos cantos. Aí vou por aqui esperar a senhora me falar sobre. Você é muito vivo, viu? Pare só. A parte de danças, de um modo geral, dentro da cultura popular, ela se divide, e não fui nem eu que dividi isso. Mário de Andrade, lá há 100 anos antes, ele escreveu um livro chamado Danças Dramáticas. O que eram as danças dramáticas? Dança que tivesse enredo. Então, vamos ver em Sergipe quais são as danças dramáticas que nós temos e que modernamente são chamadas de folguedo. Então, quando não tem enredo, é dança. Samba de coco é dança, entendeu? O próprio forró é dança. Mas, quando ele tem uma história, ou seja, um drama, daí Mário de Andrade chamado de dança dramática, os folguedos sempre têm uma ideia dentro dele, ou seja, uma dramaturgia dentro dele. Aí a taeira é folguedo,
porque ela é uma dança votiva, porque ela é ligada ao culto Nagô, né? O São Gonçalo, tudo isso que eu estou falando, é por isso que eu digo que Laranjeiras é uma terra prenha de cultura popular. O São Gonçalo, que é português, a origem do santo, mas como é que se dança o São Gonçalo? Com o batuque, que é africano, o que prova essa mistura que nós somos. E como nós somos diversos, porque a gente tem 3 etnias que se misturaram mais do que outras, que são a cultura africana, a indígena e a ibérica, já que envolve Portugal e Espanha. Então, essas danças que são chamadas dramáticas e que hoje a gente chama de folguedo, o reizado, o que é? As pastorinhas fazem um passeio para Belém para visitar o menino que nasceu. É enredo. Então, tem um tema para ser desenvolvido. Então, é um folguedo. O guerreiro também, o guerreiro foi um desmembramento do próprio reizado, também é a história de uma rainha que se apaixona por um índio e que o índio vai guerrear com o rei e o rei morre. Não é? Então é um tema de guerra, mas que é uma história de amor que tem no guerreiro. Aí a chegança tão nitidamente portuguesa, porque ela vem de um texto épico de Portugal, né? Então, a chegança conta o quê? As lutas em alto mar, entre cristãos e mouros. E se você tomar um livro muito importante daqui de Sergipe, que é o Almanaque de Serafim Gonçalves, lá de São Cristóvão, você vai ver que antigamente, quando Sergipe ainda era província del Rei, se dançava a chegança em São Cristóvão, como? Tinha um navio que era armado, imitando. Você vê o sentido dramático da coisa, né? O drama que representa. Se fazia um navio de pano sobre rodas, e então eram 2 navios. Um navio que era dos cristãos, a igreja tinha que sair vencendo, tanto é que ela batiza os infiéis dentro do folguedo, né? E a outra era a sumaca dos infiéis, ou seja, dos árabes, que em vez de cultuar Jesus, era Alá. Então, veja bem, o drama era religioso, mas o drama também estava inserido na cultura do povo. Então, lá em São Cristóvão saía um barco da Igreja do Carmo, que era dos infiéis, e o outro barco saía da Igreja da Matriz, lá de São Cristóvão. Os 2 se encontravam na frente da Igreja do Rosário, que é chamada também Igreja Rosário dos Pretos, porque havia uma separação até em rezar, que era muito dolorosa, né, nessa época. Mas você vê o quê? Essa dramaticidade que é cantada por Mário de Andrade nos folguedos tem sua razão, porque elas todas têm uma história que são desenvolvidas. E aí agora dança simples, o samba de coco é dança simples, e até mesmo uma dança que é resultante de um grito de protesto contra a escravatura, que é de lagarto, os parafusos de lagarto, por exemplo, eles são vestidos de branco, porque se contava que antigamente, no tempo da escravatura, os africanos roubavam as anáguas da Sinhá, botavam uma sobre a outra e eles fugiam da noite para o quilombo. Nos quilombos eles tinham liberdade. Então, mas naquele ir para lá, quem olhava nos canaviais aquele povo rodando, aí dizia, era a alma do outro mundo. Aí vinha o quê? Uma coisa que também estava no espírito do nordestino, que era a superstição. Era a alma penada, era a alma do outro mundo. Então ninguém se aproximava e eles felizmente chegavam nos quilombos. Você veja quanta riqueza. Eu só estou falando, olhe lá, eu estou falando nos folguedos e nas danças sergipanas. Não entrei por um emaranhado de danças e de folguedo que tem nesse país todo. Então, como é que você está numa escola e nunca ouviu falar nisso?
Como é que você está numa universidade e nunca ouviu falar dessa cultura que é sua cara? Você tem que defender ela, porque é ela quem diz quem você é, tá? Bom, já falei demais. Essa chance que ele me deu de falar sobre os folguedos e as danças. E você, menina? Imagine o que uma professora de música tem para falar sobre música, né? A música, como a senhora falou, está presente nos folguedos, na nossa cultura. Também. E eu lembro que meu pai já me contou várias vezes que eu tenho familiares no interior de Sergipe que são muito conhecidos por cantar repente, que é uma coisa que está muito presente na nossa cultura, não é mesmo? Boa. Fora isso, nós temos o forró, artistas como Edivaldo de Carira, artistas conhecidos e reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, não é? E o que a senhora tem a falar mais? A música está na cultura. Agora, veja bem, eu gostaria muito que você visse como é que a música está nessa cultura de tradição. Por exemplo, você falou que está nos grupos, tá? Todos os grupos que dançam é porque cantam, né? É uma consequência até lógica disso. Aí, veja bem, então, mas o que é agora que eu não... Sim. Então, o que é também importante, que a música também... A música, às vezes, aparece até numa história. Olha, que é o conto, por exemplo. O conto, a menina dos brinquinhos de ouro, que ela vai tomar banho e deixa os brinquinhos de ouro lá e um velho do surrão pega, como essas histórias todas assim. Então, ela canta: neste surrão me botaram, neste surrão morrerei pelos meus brinquinhos de ouro que na fonte eu deixei. Tá aí, a música também, ela interfere num conto, tornando o conto mais dinâmico, mais bonito e mais alegre, porque a história, quando é narrada para a criança, tem que conquistar, né? E a música, tanto a música é importante, que uma coisa que eu queria muito falar com você, que era as cantigas de roda. Não tem coisa mais real do que a cantiga de roda, que todas as crianças, é uma forma de socialização. Hoje é que eu vejo isso muito menos. Por quê? Porque a escola não focaliza tanto isso, quando você pode fazer tanta atividade com as cantigas de roda. As cantigas de roda, eu tenho um pesquisador do Rio Grande do Norte, que fez um trabalho lindo sobre a lúdica infantil e o registro dessas cantigas de roda. E ele disse que elas podem ser amorosas, elas podem ser satíricas, elas podem ser religiosas, por exemplo, assim, muitos desses estilos de cantiga de roda ele estudou, né? Claro que quando a criança está brincando, não interessa se a cantiga é de fundo religioso, se a cantiga é de origem africana, o que é. Mas se você for olhar, olha, muito tempo da minha infância, pelo menos, enquanto eu não me interessei por estudo da cultura popular, toda a vida eu brinquei, quando criança, e acho que vocês devem ter brincado também, de uma que se chamava assim, Os Escravos de Jó. Era uma roda, né, com as mãos, e aqui, os escravos de Jó jogavam caxangá. Repare bem, tira, bota, deixa o zambelê ficar, guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Que palavra é essa? De onde é que ela veio? Os escravos de Jó jogavam caxangá. Vamos ver essas palavras. Caxangá, qual é a outra? Diferente. Os escravos de Jó jogavam caxangá, tira, deixa o zambelê. Então, caxangá, zambelê. De onde é que essa palavra é português? Essa palavra é africana. Então, veja como as nossas brincadeiras são também a cara dessa nossa contribuição étnica. Quer ver outra coisa? Assim, então, tira, bota, deixa o zambelê ficar.
guerreiro com guerreiro fazem zigue, zigue, zá. Então, nessa cantiga está a presença africana. Como é que nós podemos dizer que nós não somos África? Aliás, eu quero até mostrar uma coisa aqui a vocês. Eu tenho aqui, esse amigo meu escreveu esse livro, ele já foi-se embora para o outro mundo, mas ele deixou essa contribuição extraordinária que as escolas aqui em Sergipe deviam comprar, são 3 volumes. A África está em nós. E aqui tem tanta coisa de Laranjeiras, tanta coisa dos bacamarteiros de Carmópolis, porque o Roberto Benjamin, ele vinha demais para Laranjeiras e ele também incorporou essa cultura que era daqui no livro dele, que é mostrando como nós somos africanos. Por que a gente diz cafuné? Por que a gente diz a palavra moleque? Moleque não significa, no idioma quibundo, que é africano, não significa gente ruim. Moleque é menino novo, né? Então, fazer cafuné na cabeça, né? Que é uma forma de estalar o dedo mexendo na cabeça para dar sono. Isso, sem falar na alimentação, que também a gente tem uma contribuição muito forte. Então, nós devemos ter orgulho do que a África está em nós, porque é de uma riqueza extraordinária, né? Que mais? Acho que já está bom, não? Música. E você, menina? Ficou por um final, não quis ser a primeira, e aí ficou por um final. O que é que vem? Os contos populares, eles envolvem tudo que foi falado, né? A música, a linguagem, os costumes, as danças. A oralidade. Né? Então, assim, eu achei que, por último, ficava melhor os contos. Sim. Sabidinha, né? Sabidinha. Os contos. Agora, você se lembra de algum conto, assim, sem ser sabe o quê? Porque... A do Saci Pererê. Repare bem, eu não tenho nada contra o Saci Pererê, mas eu acho que é um tema que já se incorporou na literatura mundial, e aí eu quero encontrar coisas mais nossas. Por exemplo, o mal de muita gente aqui na minha terra, em Sergipe, é dizer assim, mas eu não tenho livro. Tem. Agora, tem uma coisa chamada, até vou usar um nome bem da linguagem sergipana, futucar ideia. Futucar é mexer, né? Então, quem é que não... Silvio Romero fez a maior pesquisa em termos de literatura oral, que é a história da literatura brasileira. E muitos dos contos que ele recolheu estão aqui em Sergipe, em Lagarto, muita coisa. Então, o Bicho Manjaléu, para mim, é um dos contos mais bonitos que Silvio Romero pesquisou e encontrou em Lagarto. O que é o Bicho Manjaléu? É um bicho que é escondido numa sala por um rei, e aí ninguém podia entrar lá. Mas a mulher, curiosa como só, né? Um dia que o marido saiu, ela abriu a porta da sala. E o bicho Manjalé saiu e roubou ela com ele. Bom, para poder ela ser libertada do palácio que o bicho Manjalé levou, então o que é que acontece? Uma pessoa que era seguir o irmão vai atrás até que encontra onde é que o bicho Manjaléu está. Isso, eu estou pulando vários trechos da história, né? Mas a vida do bicho Manjaléu está guardada no fundo do mar, né? E porque dentro do fundo do mar tem uma pedra, dentro da pedra tem um ovo, dentro do ovo tem uma vela. Se apagar a vela, morre o bicho Manjaléu. Então, você repare que dramaturgia rica esse texto oferece, esse conto. Silvio Romero que pesquisou, como é que diz que não... A menina dos brinquinhos de ouro que se esquece dos brincos na fonte. Então, aí quando a gente... conta uma história. Vem logo a história do Saci, mas essa não é que representa o conto popular sergipano. Então, não me digam, pelo amor de Deus, que não sabe onde é que vai achar, porque tem Silvio Romero.
Tem Silvio Romero, a pesquisa dele é uma das coisas mais ricas que aconteceu nesse país. Né? Romero E Silvio Romero nasceu em quando? 1851, gente. Ainda está aí o que ele pesquisou e que publicou, independente das brigas dele, porque Silvio Romero brigava com facilidade, né? Independente do que foi publicado em Portugal, primeiro do que aqui no Brasil. Então, como é que a gente não tem material? O que a gente tem é uma coisa, isso aqui para nós, preguiça. Preguiça de buscar, preguiça. Dá trabalho ler, dá trabalho pesquisar, dá trabalho interpretar, dá trabalho. Então, é isso que a gente precisa. E eu estou aproveitando esse famoso Dia do Folclore para fazer esse apelo às novas gerações. As coisas precisam continuar a ser descobertas. As linguagens precisam ser descobertas. E a gente até hoje aqui tem que prestar até eu acho que uma homenagem, né, a todos os que pesquisaram. Então, aqui em Sergipe, por exemplo, a gente não tem só Silvio Romero, a gente tem Silvio Romero, a gente tem o Jacques da Silva Lima, que tem um acervo extraordinário de pesquisa. A gente tem Luiz Antônio Barreto, a gente tem Beatriz Góes Dantas, tanta gente. Então, vamos primeiro descobrir a prata da casa? Vamos primeiro descobrir o que foi que Mário de Andrade descobriu há 100 anos atrás e a gente não consegue ainda ir adiante? Isso me dá uma tristeza muito grande, por isso que eu digo que não adianta só ter um dia. Adianta ter vários dias e uma coisa chamada compromisso cultural. Que aí você vai se encontrar com a linguagem, com os costumes, com as danças ali e os folguedos, não é? Com os contos populares, com a música que é de uma riqueza tão grande que está na reza. Se encontrar com as superstições, a reza de espinhela caída, a reza para tirar argueiro do olho. Vamos descobrir a cara que a gente tem. E aí sim, a gente está comemorando o Dia do Folclore, não só no 22 de agosto, mas em todos os dias do ano, porque é o que nos cerca, é aquilo que compõe a nossa cara. E nesse fechamento que eu quero fazer aqui com vocês, eu quero prestar uma homenagem também a todos os brincantes. A mestre Curau, a mestre Batinga, a tantos mestres. A gente só chama mestre quem faz o mestrado, mas eles têm um mestrado extraordinário que é a vida. É um mestre Oscar da Chegança de Laranjeiras. Agora ultimamente a gente tem perdido, nós temos perdido muitos e muitos mestres. E o que me dá agonia é que morre o mestre e às vezes não tem substituição, que seria normal da chefia daquele grupo, e o grupo se acaba. Então, a gente já perdeu Dona Lalinha, a gente já perdeu Bilina da Taeira de Laranjeira, a gente perdeu também Lourdes, e agora a gente tem Bárbara chefiando a Taeira de Laranjeiras. Mas a gente tem os Bacamar, tem Seidelfonso, meu Deus, quanta gente que já se foi. Mas a esses que se foram, que deixaram um rastro no caminho, nós queremos homenagear nesse dia que instituiu-se chamar o Dia do Folclore, o Dia da Cultura Sergipana. Por favor, abram os olhos e ouvidos para esse chamamento dessa cultura que é de raiz e que precisa ser respeitada. Obrigada.